presença. Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Júlia, faço parte da diretoria da Lamin e hoje eu vou conduzir aqui o encontro. Queria agradecer primeiramente a presença dos nossos convidados, do Bruno, da Yolanda. É um prazer ter vocês com a gente. Vocês são de casa, né, do nosso hospital, então é uma alegria imensa poder compartilhar com vocês, receber vocês aqui com a gente. Apesar de sermos da nutrição, a gente enxerga esse assunto como um assunto importante para todas as áreas da saúde, né? É muito importante que todo e qualquer profissional que trabalhe com pessoas esteja atento, né, para esse assunto, que é cada vez mais frequente, e eu acredito que com a pandemia esse assunto vai ficar ainda mais alarmante, né? Muitos casos aí já de pessoas relatando sintomas depressivos, ansiedade, e ainda mais nesse grupo tão especial e característico que é o público infanto-juvenil, que a gente quase não vê informações sobre a saúde mental desse grupo, né? Um pouco mais difícil. Então, eu acredito que vai ser muito relevante esse encontro. E apresentando um pouquinho dos nossos palestrantes, o Bruno, ele é psicanalista e psicólogo do Hospital Universitário Gafreguini, que é o Hospital Universitário da Unirio, e ele também é doutorando em Psiquiatria e Saúde Mental na UFRJ. Já a Yolanda é psiquiatra da infância e adolescência também do Hospital Universitário da Unirio, HUGG, e é mestre em saúde coletiva pela UERJ. Então, são dois grandes profissionais aí, e a gente está bem ansioso para escutar vocês. E, de antemão, também já aviso que, assim, se as pessoas se sentirem confortáveis para expor, para falar, esse espaço é para isso também. Então, estejam confortáveis aí, não tenham vergonha para compartilhar, expor pensamentos. A gente está aqui para escutar, mas para poder falar um pouquinho também, tá? Obrigada, gente. Bom dia, gente. Queria agradecer primeiramente, né, o convite de vocês da Lamin, né, agradecer a Marcele, a Raquel e a Júlia aí que, né, falaram com a gente diretamente. É uma honra para a gente poder participar aí de um evento, né, como a Júlia falou aí da nossa casa, né, da Unirio. Bom, acho que a Yolanda vai falar um pouquinho também, mas a gente pensou aqui um pouco em trazer alguns pontos, alguns tópicos que a gente acha interessantes assim da gente debater dentro desse campo da saúde mental infanto-juvenil, e aí a gente poder depois debater um pouco sobre eles, né? A gente pensou em trazer algumas grandes questões que a gente vê nesse cenário, e a partir disso depois a gente poder debater, escutar um pouquinho vocês também, a gente poder fazer uma conversa em torno desses pontos. Né, Yolanda? Isso. Bom dia, gente. Eu queria cumprimentar todos vocês e agradecer esse convite, né? Acho que é uma importância enorme poder falar um pouco do nosso trabalho e também acaba sendo uma oportunidade para a gente conhecer vocês, para vocês nos conhecerem e a gente se colocar à disposição para a gente tentar se aproximar, se articular, ainda mais nesse momento que é tão importante a gente conversar e refletir sobre o que está acontecendo, né, organizar estratégias em conjunto. Então, queria cumprimentar todos vocês, cumprimentar o Bruno, que é o meu colega e parceiro. A gente constitui a equipe de saúde mental da infância e adolescência, né? Eu e ele somos a equipe de atenção psicossocial da infância e adolescência no HUGG. E acho que a gente vai falar de questões aqui que a gente pensou um pouco, que são questões cruciais, né? Mas, assim, fazendo um recorte do campo da saúde mental da infância, né? Embora os impactos dessa pandemia sejam tão amplos, né? Que há impactos de ordem da saúde como um todo, da saúde integral, né? Mas a gente vai tentar falar um pouquinho desse campo da saúde mental, né? Embora seja muito caro esse conceito de saúde integral, né? Lembrando que a gente está fazendo 30 anos de SUS, 30 anos de ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? No momento que a gente precisa reafirmar princípios
tão caros à democracia, né, à sociedade brasileira como um todo, e agora a gente vive um momento de desmonte, né, de ameaça. E acho que a gente vai poder falar também de algumas coisas que a gente sempre tenta trazer à tona, né, Bruna, que são os princípios da saúde mental, né, os princípios que orientam a organização do campo da saúde mental, né, que tem a ver com uma questão da intersetorialidade, né, que é muito importante a articulação de diversos saberes, né, diversos mandatos, como a saúde, a escola, né, a assistência social, a sociedade como um todo. A questão de trabalho no território, que eu acho que é uma coisa que surge como necessidade nesse momento de enfrentamento, né, dos efeitos da pandemia, e também com relação à questão da abordagem aos problemas de saúde mental. Enfim, eu acho que é importante a gente dizer de onde que a gente está falando, né, Bruno? Assim, nós somos profissionais da saúde mental, a gente tem uma trajetória, né, nesse campo, e de uma inserção assim, importante na questão de como é que o sistema de saúde se organiza, né? A gente pertence ao SUS. Eu acho importante lembrar também que, embora a gente esteja no hospital universitário, né, terciário, né, a gente faz parte do SUS, precisa conhecer a rede, e agora, mais do que nunca, a gente vai precisar se articular para poder viabilizar o acesso de uma demanda maior, né, que vai acabar surgindo, né, já existe uma demanda anterior ao momento da pandemia, né, uma demanda que foi reprimida durante esse momento, apesar das tentativas da gente manter o contato com as famílias, com os pacientes, mas a gente sabe que haverá efeitos, né, indiretos ou diretamente relacionados dessa situação de confinamento, né, dessa quarentena que não acaba mais, né, e assim, acho que muita gente já está dizendo, não aguento mais esse isolamento social, né, e acho que a gente tem que considerar que a gente viveu um isolamento parcial, embora tenha importância, né, e fique evidenciada essa importância, né, nos efeitos que a gente percebe, mas são efeitos parciais. Não foi uma quarentena como deveria ter sido feita, somente parte da população que fez, não houve um direcionamento responsável do governo federal em torno dessa questão. Enfim, a gente está aí às voltas com uma situação assim, em que a gente precisa pensar como é que vai ser esse retorno à vida social, né? Como é que a gente vai fazer isso? Acho que a gente não tem respostas, mas a gente vai precisar fazer perguntas, né? E tentar articular algumas estratégias. Enfim, acho que para começar é isso, né, Bruno? Isso. Eu acho que tem uma coisa assim que a gente pensa, né, nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente foi aí invadido, né, por esses acontecimentos, que é um pouco como as nossas referências simbólicas foram destituídas de alguma forma, né, como a gente, tudo aquilo que a gente se organizava em termos, né, das referenciais, das nossas rotinas, né, dos nossos projetos de vida, curto, médio, longo prazo, acho que foram do dia para a noite, né, apesar disso ter se anunciado de alguma forma, né, mas do dia para a noite eles foram abalados. E eu acho que é aí que talvez entre um pouco o impacto da saúde mental, né, na saúde mental, no caso, que é como, né, a gente pega todos os referenciais que a gente tinha, os referenciais simbólicos e tal, e de uma hora para outra eles estão em suspenso. Né, e eu acho que esse foi o primeiro momento da pandemia, né, foi essa invasão desse real aí traumático da pandemia, né, com o qual a gente teve que lidar, né, e a gente não sabendo muito bem aí o campo da ciência ainda não tendo muitos instrumentos para lidar com isso que aconteceu, não sabendo ainda muito bem os mecanismos de ação do vírus e tal, toda a forma de desenvolvimento, né, da doença.
E então acho que houve um primeiro momento assim muito impactante para todos, né? E de uma hora para outra a gente tendo que ficar em casa, como a Yolanda falou, a gente não sabendo muito bem como desenvolver nossas atividades, a gente não sabendo quando que a gente voltaria para alguma atividade, né? Como e etc. Então acho que houve um primeiro momento muito insidioso, né? Que foi esse momento inicial. Mas aos poucos a gente foi conseguindo construir algumas estratégias, né, de contorno, ainda que, como a Yolanda bem pontuou, né, ainda que com algumas dificuldades institucionais, né, em particular aqui no Brasil, né, as questões aí do enfrentamento um pouco confuso por parte do governo federal, né, como a Yolanda colocou. Mas eu acho que para as crianças, né, esse impacto foi muito significativo, né? Talvez porque as crianças aí tenham menos recursos simbólicos, né, para lidar com isso, não sei, mas pensando nas crianças menores, né, como foi para uma criança, a gente acompanhou muito isso, né, Yolanda, como foi Isso. Necessário criar também formas de conversar com as crianças sobre isso, né, de produzir alguma forma de contorno disso que aconteceu, né, para poder reestruturar alguma forma aí de funcionamento para as crianças no dia a dia, né? De uma hora para outra, elas estão afastadas da escola, elas não podem mais sair, não podem mais fazer suas atividades, né? Isso trouxe um impacto significativo, né? Para esse campo da saúde mental, eu acho que de todos, mas das crianças e adolescentes em especial, né? E uma coisa que a gente debateu, de trazer aqui um pouco para vocês, eu e Yolanda, foi essa diferença, acho que é importante, do sofrimento mental para o transtorno mental, né, Yolanda? Que é um pouco também, num primeiro momento, acho que houve um discurso, assim, muito importante de fato, contemplar essa dimensão psíquica, né, do sofrimento que estava em questão. Mas é importante, eu acho, fazer essa diferenciação, né? Porque também nem todo sofrimento, nem toda forma de angústia, né, que a gente experimenta aí com esse novo contexto que a gente foi imerso, né, de uma hora para outra, assim, nem todo sofrimento que deriva disso é necessariamente um transtorno mental, né? Isso eu acho que é um ponto importante da gente pontuar, né, que nem tudo que aparece aí como sofrimento, nem todas as formas de tentativa de produzir alguma resposta, algum contorno para essa experiência são necessariamente ou podem ser lidas como pertencentes a esse campo dos transtornos mentais, né, Yolanda? Isso, é muito importante mesmo isso, Bruno, porque, assim, nessa situação de angústia, né, de suspensão dos referenciais que a gente tinha, né, fica todo mundo muito perdido, né, não só as crianças, né, mas a família também, né, e é importante que, assim, que a gente situe essa questão de como que a gente vê a criança, né, a criança não é um organismo individual, né, assim, destacado do contexto, né, ela está inserida numa família, né, numa condição histórico-social, né, ela tem relações, ou seja, ela tem relações com a família, com o meio mais imediatamente envolto a essa família e com a sociedade de uma forma geral, à medida que a criança tem relações com a escola, né, relação com outras instituições, né, de proteção, de saúde. Então, assim, acho que é importante a gente considerar que a gente está falando de um organismo biopsicossocial, né? Não dá para a gente falar só da questão biológica, assim como não dá para a gente falar também só da questão do mental, né? Do que é mais subjetivo, né? Acho que é um resultado de múltiplos fatores, né? E eu acho que para a gente pensar essa questão é importante a gente lembrar de alguns conceitos importantes, que são a vulnerabilidade, né? O conceito das vulnerabilidades e dos fatores de proteção, né? Eu acho que nem todo mundo adoece de forma assim, uniforme, né? E como você bem falou, Bruno, acho que é importante a gente pensar que nesse momento muita gente
que se desorganiza em função dessa suspensão de referenciais, né, desse medo coletivo, né, dessa preocupação com o que vai acontecer, né, também com a situação vivida de perda de parentes próximos, de conhecidos, né, isso é válido para as nossas crianças, né, para as famílias que lidam com as crianças, né, a gente está vivendo uma situação de luto coletivo. Mas, assim, retornando um pouco para a questão de como que as pessoas adoecem mentalmente, acho que é importante pensar que, assim, cada pessoa tem suas particularidades, né? Cada um está inserido numa realidade diferente, né? Numa situação de fragilidade que é diferente, né? Cada um numa situação particular, singular. E assim como cada um tem o seu, as suas características de fragilidades, né, sejam elas fragilidades biológicas, fragilidades psíquicas, fragilidades sociais, eu acho que cada um tem o seu conjunto singular de fatores de proteção, ou seja, de facilidades, né, de recursos para lidar com as dificuldades, né? É, acho que é importante a gente pensar também, né, uma outra coisa que assim, essa pandemia não tem nada de democrática, né? Cada indivíduo ou cada núcleo familiar está enfrentando isso de uma forma diferente. Né? É importante a gente pensar que cada um com condições muito diferentes. Né? Acho que não tem como não fazer referência à situação de que a gente vive numa sociedade de extrema desigualdade, né? De desigualdade social, econômica, e assim, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa lembrar também, né, que a questão do adoecimento, ele é produto de uma multiplicidade de fatores, a gente precisa considerar a questão dos determinantes sociais de saúde e doença, né? Acho que não é possível separar o que é social, né, do que é saúde, né? Acho que está tudo entrelaçado e é nítido, né? A gente tem conhecimento de que a questão da vulnerabilidade social, né, da desigualdade, ela produz adoecimento, né? Como, como eu já disse, assim, acho que cada um tem o seu próprio a sua própria característica de condições de lidar com essa situação, né? A gente vê um número enorme de famílias que assim, que estão em condições muito desfavorecidas de lidar com isso. Né? Quando a gente fala assim, porque hoje em dia a realidade é o home office para algumas famílias somente, né? A maioria não pode trabalhar em home office mesmo. Vamos considerar a realidade das nossas crianças, né? E de muitas crianças que a gente atende ali no HU, por exemplo. Né? A maioria vem de famílias que não puderam parar, né? Que precisaram continuar trabalhando, né? A realidade não é a realidade do home office. É a da mãe que precisa trabalhar, deixa a criança em casa, não tem com quem deixar, porque a escola está suspensa, né? E vai trabalhar, vai se expor no transporte público. E uma outra questão importante também, né, de lembrar, assim, a situação de sacrifício a que são submetidas as mães de crianças deficientes ou com necessidades especiais, né, e é a realidade de muitas crianças que a gente atende ali, crianças autistas, crianças com deficiência intelectual, com várias outras questões de saúde, né, em que a gente vê que é muito diferente, muito difícil implantar e, e trazer a participação dessas crianças para essas medidas comuns que a gente coloca para todo mundo, né? O uso de máscara, né? A higiene das mãos, né? E o comportamento cuidadoso, né? Muitas vezes é difícil isso, né? Outra questão é que essas mães dessas crianças com necessidades especiais ou transtornos psiquiátricos, elas têm uma dificuldade enorme de lidar com essa situação do isolamento, não só
né, por uma situação comum a todo mundo, né, porque as crianças estão sem o seu principal referencial, né, de organização de tempo e espaço, que é a escola. Mas, além disso, teve uma suspensão de serviços de apoio, né, de uma rede de apoio, né, que muitas vezes é constituída pela escola, mas pelo sistema de saúde, né, por outros sistemas de apoio, né, por outros cuidadores, né. Um exemplo é a escola regular, que no caso dessas crianças fornece um apoio extra, né, que é a classe de reforço, né, classe de apoio. Então, assim, a gente tem que considerar que a gente está às voltas com múltiplas realidades, né? Cada um vai adoecer de uma forma diferente, cada um tem suas possibilidades, né, muito particulares, né? Então, a gente tem que considerar essa equação entre fatores de vulnerabilidade, né, aonde que está a fragilidade de cada um, conjugada com fatores de proteção. Fatores de proteção, como, por exemplo, algumas famílias, né, moram juntas, né, não tem como separar idoso, né, de criança, de jovem. Muitas vezes esse idoso fica dentro de casa e participa dos cuidados com a criança, né? Tem famílias que não têm esse suporte, outras têm esse suporte, né? Às vezes a criança tem a possibilidade de contar com pai e com mãe que podem ficar ali do lado dela e mediar questões de continuidade no contato com a escola, né? Isso é uma questão assim muito difícil, né? Porque todo mundo está às voltas com um acúmulo de trabalho, né? Com um desgaste enorme advindo dessa desorganização, mas também do acúmulo de trabalho, né? Então, assim, quem pode ficar em casa, por exemplo, por um lado, né? Pode, porque não ficou sem o sustento, sem o salário, e está fazendo home office, mas também está às voltas com a situação da criança, né, que precisa estudar. Muitas crianças pequenas, não, aliás, a maioria delas, né, até pelo menos o primeiro segmento do ensino fundamental. Acho que não dá para deixar a criança sozinha na frente de um computador, né, impossível isso. Senão a criança se perde, a criança fica desestimulada. Então, algumas crianças têm os pais para mediar isso, né? Isso é um fator de proteção. Algumas crianças têm pais que conseguem manter um ambiente mais pacífico em casa, de tolerância, né? De tentativa de reflexão, de conversa, de escuta à criança. Outras crianças não têm esse fator de proteção, essa facilidade, né? Vamos considerar que a gente tem crianças que vivem em lares caóticos, famílias com muitas dificuldades, famílias que vivenciam violência doméstica, né? Uso abusivo de álcool, de medicamentos, de outras drogas, né? Então, assim, tem uma conjugação aí de fatores de vulnerabilidade e fatores de proteção. Cada um vai adoecer de uma forma. E, assim, antes da coisa se configurar num transtorno mental propriamente dito, acho que é importante lembrar que, antes disso, a coisa se apresenta como um problema, né? Por exemplo, ansiedade, medo, eu acho acho que são reações comuns. Reações comuns, esperadas, reações normais a uma situação anormal que a gente está vivendo. É impossível alguém passar ileso, né, tranquilo, tudo bem, mas acho que não dá para esperar isso. Mas, assim, a questão do surgimento da ansiedade, né? Como é que cada um vai lidar com essa ansiedade, com esse medo, com essa angústia, ou com o luto pela perda de alguém e muitas vezes não pôde se despedir, né? Como é que cada um vai se organizar em função disso? Às vezes, esse estresse, né, ao qual a gente está submetido é tão intenso e a gente não consegue lidar com isso, que isso ultrapassa a nossa capacidade de elaborar
né, de significar o que está acontecendo, e aquilo ali passa a tomar uma proporção que, de fato, né, depois isso vai se configurar em um transtorno, né? Muito se fala, por exemplo, a respeito da questão do estresse pós-traumático. Eu acho que a gente tem que considerar, assim, que isso pode acontecer, né, que vai haver um aumento na incidência, mas isso não é para todo mundo. Então, assim, não dá para a gente ficar esperando que vai ter uma explosão de casos de doença mental, de transtorno mental. Claro que vai aumentar, mas a maioria das pessoas, eu acredito que vai conseguir elaborar isso, né? Isso não vai se configurar num transtorno, num nome de doença, né? E numa necessidade de tratamento psiquiátrico, né? Acho que é importante a gente ter essa possibilidade de fazer essas ressalvas, né, Bruno? O que você acha disso? Isso, eu acho, né, Yolanda, isso que você está falando muito interessante, assim, que essa pandemia, eu acho que trouxe também trouxe para o debate público, né, essa importância da dimensão, digamos assim, sócio-histórica, né, da dimensão simbólica e compartilhada de toda essa questão da saúde mental, né, porque, como você está falando, né, eu acho que mais do que nunca é necessário a gente debater determinantes sociais da saúde, né, as possibilidades que cada família, cada indivíduo tem para poder produzir respostas frente a essa dimensão. Né, eu acho que é muito importante a gente trazer de volta esse debate sobre a importância do SUS, né, sobre a importância das redes de proteção, da rede de atenção psicossocial nesse momento, né, é um momento que eu acho que onde essa demanda está sendo feita de uma forma muito importante, né, da gente reafirmar esses princípios tão importantes do nosso laço social, que nesse momento estão se fazendo muito necessários, né? E eu gostaria de trazer um aspecto específico aí desse campo da saúde mental infanto-juvenil, que é essa dimensão da escola, né? E eu vou falar um pouco disso, assim, baseado, né? Eu estou fazendo o meu doutorado sobre o tema da promoção de saúde mental, né? Que é um tema também que vem avançando no SUS, e, em especial, a promoção de saúde mental no contexto escolar, né? Isso é uma dimensão que a gente vem estudando, né? E a Yolanda participa dessa pesquisa também. E nesse momento a gente ia fazer uma intervenção nas escolas, né? A intervenção foi suspensa, e pelo menos na forma presencial que a gente tinha desenhado justamente pela questão da pandemia, né? Pela impossibilidade desse encontro nas escolas e tal. E a gente vem tentando continuar de alguma forma no remoto, né, no virtual. E algumas coisas têm nos chamado muita atenção, né? Eu acho que talvez a principal delas, assim, até quando a gente conversa com as equipes das escolas, é que ficou muito evidente para todos nós que a escola, ela, assim, para além de toda a dimensão acadêmica, pedagógica que ela tem, a escola tem uma função muito importante, que é uma função psicossocial, né? Exatamente. Realmente de uma referência simbólica para o conjunto da população, para as crianças em especial, né? Assim, a escola, ela é um referencial, né? O professor é um referencial para as crianças, né? A escola tem uma função de organizar o cotidiano, de organizar um certo modo de laço social, né, das crianças, né, entre elas, entre os professores, e eu acho que nesse contato com o saber, né, com a cultura, essa dimensão que eu acho que é fundamental a gente reafirmar, e que me parece que agora, nesse momento de pandemia, isso ficou muito latente, né, ficou muito evidente, assim, como a falta que tá fazendo a escola nessa dimensão, né? Na escola como dimensão dos encontros, né? Como dimensão de pertencimento, de circulação mesmo da palavra, né? A gente tem conversado aí com as escolas, e isso tem aparecido de uma forma muito importante para todos nós, né?
E isso eu acho que é uma questão que a gente tem que ficar atento. Assim. A gente, por exemplo, esses dias a gente estava numa das escolas, né, fazendo uma roda de conversa com alguns alunos e nos chamou a atenção assim, como as crianças estão muito desanimadas, né? Tem uma coisa assim que eu acho que a pandemia traz, que é essa falta de estímulo, né? Essa falta de perspectiva, né? Porque as crianças é isso, a gente não sabe quando a gente vai poder retomar, a gente não sabe, né? A vida, nossos compromissos, nossas relações, nossos encontros, né? Presenciais, nossa vida social, cultural, né? Que está fortemente abalada e a gente estava escutando nessa roda de conversa esses impactos, né? As crianças falando que estão, assim, fico muito em casa, não tenho nada para fazer, tal, uma dificuldade de acompanhar essa rotina de aulas virtuais, né? Que realmente é muito difícil, né? Essa coisa de ter uma concentração, de conseguir, não é a mesma coisa, evidentemente, né? Não é a mesma forma de ensino. Então, a gente viu assim, uma marca muito grande dessa falta de motivação, né, desse desânimo, que eu acho que é muito importante a gente do campo da atenção psicossocial ficar atento a isso, né, atento a como que a gente pode criar estratégias dentro das limitações que estão colocadas aí da pandemia, como que a gente pode criar estratégias de contornar essas questões, né, de como que a gente pode criar espaços de fala, espaços expressão, espaços onde as crianças possam falar, possam se encontrar, né, possam se afetar dessa forma interessante, né, possam ter esse encontro com a dimensão da palavra, que eu acho que nesse momento está um pouco mais impossibilitada, né. Então, isso é uma dimensão que a gente vem refletindo muito, assim, como talvez aí colocando os desafios que eu acho que nos esperam talvez pela frente, aí, pelos próximos anos, que é esse impacto, né? Impacto que eu acho que vai gerar no campo da infância por esse distanciamento da escola, né? Não só o impacto acadêmico, que o campo da pedagogia já vem mapeando, já vem debatendo, né? Como que vai ser esse impacto desse ano que teve um ensino aí diferente, um ensino que, né, nem todo mundo estava preparado para acompanhar, e aí eu acho que é importante também frisar um ponto fundamental, que também ficou evidente nesse momento, que é a dimensão da exclusão digital. Né? Isso é uma coisa que não sei se a gente conversa muito sobre isso, que nas escolas públicas isso está ficando muito evidente, que é a impossibilidade que grande parte das crianças e adolescentes tem de não acessar mesmo as aulas ou as próprias reuniões virtuais que se fazem, né? Isso é uma questão muito importante da gente debater, né? O quanto que a falta de acesso à internet ou tecnologias, né, computadores, etc., vem privando uma parcela significativa da população de participar aí das formas de relação que a gente está podendo ter nesse momento, né, que são essas formas remotas, assim. Então, acho que é também uma pauta que a gente tem que colocar a partir de agora, que é a inclusão digital como um direito, né? Talvez a gente tenha que começar a debater a importância da inclusão na internet, desses espaços virtuais, para além da pandemia, né? Eu acho que agora a vida vem se relacionando, se articulando cada vez mais nesses espaços virtuais, né, no campo da internet. Então, eu acho que isso também é um tema importante da gente debater, né, a importância aí da inclusão digital na nossa sociedade. Então, acho que, voltando à questão aí dos desafios que a gente vê pela frente, se eu pudesse falar em nome do campo da atenção psicossocial, eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais na aproximação junto a esses parceiros intersetoriais, né, sobretudo a escola, para a gente pensar justamente ações de promoção de saúde mental. A gente vai precisar realmente pensar como promover, como articular possibilidades de elaborar isso que aconteceu, isso que vem acontecendo, né, conosco, né, poder proporcionar espaços onde a gente consiga falar sobre isso e criar estratégias coletivas, mas ao mesmo tempo singulares, aí, né, um singular que se dá em referência a um coletivo, né, nessa perspectiva, mas eu acho que a gente poder juntos, poder pensar
formas de manejo, né? Cada escola, cada território, né? Cada CAPSI, cada serviço aí, cada território poder pensar realmente as suas formas de enfrentamento, e eu acho que também a dimensão do poder público, né, que vai ser necessário de a gente realmente fortalecer o SUS, né, fortalecer as políticas sociais, que nesse momento se já eram, né, num país, como a Yolanda falou, num país que é extremamente desigual, né, com problemas de equidade muito, muito importantes, né, isso sem tocar na questão da violência, na questão do racismo, né, do machismo, essas questões todas que a gente vem podendo, de alguma forma, debater hoje em dia, mas eu acho que então a gente vai precisar realmente cobrar muito do poder público também um incremento dessas políticas sociais que hoje em dia estão se mostrando fundamentais, né? Nesse momento que a gente está passando, e eu acho que nas repercussões que isso possivelmente vai acarretar para a gente no curto, médio e longo prazo. Né? Eu acho que isso que você falou, né, da gente cobrar mais do poder público, isso daí é uma questão importante, sim. Mas além disso, né, além disso, eu acho que é importante a gente tomar esse momento como oportunidade para a gente pensar em como se articular no sentido de criar alternativas possíveis com que a gente tem à mão, né? Acho que a gente pode tomar como um exemplo essa questão do acesso digital, que é tão desigual, né? E, assim, eu vejo que, principalmente nas escolas particulares, né? Porque eu vivo essa realidade em casa, vivo essa realidade também a partir dos pacientes que eu acompanho. E, assim, o que eu vejo é que muitas famílias, né, e escolas ficam muito preocupadas em repor algo que se perdeu, né, como se fosse possível repor agora, nesse momento, uma coisa que, por enquanto, talvez não faça tanto sentido, porque eu acho que todo mundo está vivendo essa suspensão de vida, né, de socialização e de continuidade das coisas que a gente fazia antes. Não é mais a mesma coisa, mas assim, tem uma corrida muito assim, muito intensa de algumas famílias, no sentido assim, de tentar repor o conteúdo que as crianças estão perdendo, né? Eu acho que a gente precisa pensar que já está sendo estressante para as crianças que estão tendo aulas remotas, né? Assim, tá sendo muito difícil para elas, né? Vamos pensar só o fato da criança ficar exposta a uma quantidade de horas em tela, né? Na tela de um computador, né? Que está além do que sugerido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Assim, a gente tem ali uma quantidade de horas que, assim, está dentro de um julgamento judicioso, né? Do que a criança pode ficar exposta. Mas com essas escolas que estão tentando repor desesperadamente o conteúdo, sim, principalmente no caso dos adolescentes que estão na condição de prestar Enem, né, você vê que muitos ficam 7 horas na tela do computador. Eu não sei como é que aguenta isso. Né? E a gente vê a dificuldade de muitas crianças de acompanhar essas aulas, né? Eu vejo crianças que choram, que resistem, que não querem, né? Eu vivi essa realidade, assim, particularmente, né? Porque eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho que está em idade de alfabetização, eu tenho uma pré-adolescente em casa, né? Eu vi várias crianças nesse processo de alfabetização com muita dificuldade, não querendo nem olhar os amigos na tela, né? Assim, totalmente sobrecarregadas com isso, estressadas, né? Um estresse adicional que é desnecessário, né? Então, assim, essa questão do conteúdo, que eu acho que tem a sua importância, mas acho que não é o momento, não tem como a gente repor isso, né? Acho que a gente deveria pensar que seria muito produtivo aproveitar um outro tipo de aprendizado, que é o aprendizado de
de perceber o que está acontecendo coletivamente, perceber melhor o impacto de tudo isso que está acontecendo, o que está acontecendo na nossa família, o que está acontecendo na nossa na sociedade, né, com os nossos amigos, com a nossa escola, né? Eu acho que a escola tem esse papel fundamental nessa reabertura, né, de promover espaços de reflexão, né, de proximidade com as famílias, né, com as crianças, né, de tentar dar um significado a isso tudo que aconteceu, né, já que a escola tem um papel de organização tão importante, né, basta a gente ver que, para muitas famílias, a única organização possível durante a pandemia, né, a única instituição de horários e de regularidade foi a partir da escola que estava mantendo algum contato com a criança. Né? Fora isso, fica tudo de pernas para o ar. Eu tenho vários relatos de conhecidos, né, de famílias de pacientes, né, que ficaram nessa situação. A organização, a cadência de tempo, de espaço é dada pelas atividades que a escola promove, né? E, ao mesmo tempo, muita gente está sem ter acesso a isso, né? Por essa desigualdade, né, de inclusão digital. Eu acho que a gente deveria ter um estranhamento disso, né? Não aceitar isso. Ao invés do que eu ouço algumas famílias dizerem, não, mas a gente não dá conta, eu tenho que ver a situação do meu filho vai prestar Enem, meu filho tem que passar no vestibular, meu filho não pode sofrer esse prejuízo porque ele não tem culpa de nada. Ora, prejuízo todo mundo vai ter, né? Então, acho que é importante a gente olhar e, assim, ressignificar o fato de que a gente está inserido numa sociedade, num coletivo, a gente tem laços com as outras pessoas, né? A gente não tem discutido tanto essa questão de promover um ambiente, uma sociedade de cooperação, de solidariedade, né? Um convívio pacífico entre as pessoas. Mas como é que a gente vai construir isso? Será que não dá para tomar essa situação atual como um fio condutor para isso, aproveitar isso, né? Discutir em torno disso, dessas questões de desigualdade, né? De como é que a gente se relaciona com o outro, né? A disponibilidade em ajudar o outro no que a gente puder também. Né? Será que não dá para a gente poder aproveitar isso, né? Trazer isso para uma discussão que tome o lugar dessa outra tentativa de repor conteúdo, né? Só conteúdo? Eu acho que não dá para a gente continuar como antes e tentar agir como se nada tivesse acontecido. Né? Não é possível isso. Eu acho que, Bruno, você tocou numa questão muito importante, que é essa questão do retorno às aulas, né? A gente está aí às voltas com isso nessas últimas semanas, né? A gente está vivendo situações em que há decisões judiciais, né, para o retorno, suspensão do retorno, fica todo mundo na incerteza. Acho que é importante a gente considerar que não basta tomar partido de reabertura ou não reabertura das escolas, não se trata disso, mas eu acho que tem que haver uma participação grande da sociedade no sentido de discutir essa volta às aulas, né? Não é um problema só de pais, né, que têm crianças e adolescentes na escola, né? Eu acho que é um problema que toda a sociedade deveria se empenhar e se responsabilizar, né? Afinal de contas, é uma geração inteira que vai sofrer prejuízos com isso. Então, eu acho que deveria haver um debate mais amplo, um debate mais constante de como que a gente vai fazer esse retorno às aulas. Né? Eu vejo que as famílias estão muito desorientadas com isso. Né? Não sabem, mas que lado que eu vou escolher? É para voltar ou não é para voltar? Não é isso. Né? Eu acho que, já que a gente não consegue responder a isso, é preciso conversar mais sobre isso, né? Estabelecer perguntas importantes, né, sobre isso, já que a gente não tem resposta, vamos pensar perguntas importantes, né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? A gente vê que
E aí a gente começa a esbarrar na questão das desigualdades, né? Como é que cada região, cada comunidade vai voltar à vida escolar, cada um tem uma realidade diferente, né? Vai ser preciso pensar muito nisso, né? Pensar de forma regionalizada, né? Particular, e sempre pensar nessa equação que parece impossível, né? Mas como é que a gente vai conjugar proteção em relação aos riscos de transmissão, né? Com prejuízos sobre o desenvolvimento infanto-juvenil, né? Que tem toda uma complexidade, né? A gente não vai conseguir contemplar as deficiências que a gente vai perceber nisso tudo, né? Mas como é que a gente vai formular estratégias de reação? A gente tem um problema grave aí para pensar, né? E não dá para deixar isso na conta de uma suposta vacina que vai surgir em 2021, a gente sabe que até chegar à população, assim, isso não vai acontecer antes do primeiro semestre de 2021, né? Então, vamos tentar ser realista e pensar no que a gente tem para hoje, que a gente pode fazer agora, né? Mas, claro, como você falou, Bruno, não dá para esperar uma resposta mais consistente do poder público, né? A gente não pode fazer isso sozinho. É isso, acho que a gente podia abrir, né, Ilana, para o pessoal, se alguém quiser colocar alguma questão, se quiser entrar no debate aí com a gente. Isso. Eu agradeço, assim, foi muito bom. Eu já tinha, na verdade, lido algumas coisas sobre isso, né, para conseguir entender melhor a situação, mas vocês tocaram em alguns pontos que realmente me fizeram abrir um pouco o olhar também, principalmente nessa questão do foco do conteúdo, né, das escolas, que estão tão apressadas em focar em conteúdo, quando na verdade a gente está passando por um problema tão grande, né, que a criança, a gente acha que, porque a criança não sente tanto, né, a criança, enfim, não entende, mas às vezes realmente ela pode não entender muito bem, mas ela sente, né, então além de perder, assim, a família e a escola são os dois os microsistemas, né, que a criança tem como referência, como rede de apoio, muitas vezes os serviços de saúde também, e aí ela perde um dos principais, né, que seria a escola, e muitas vezes também não tem esse apoio tão sensível dentro de casa, né? Então ela tem uma falha nesses dois principais ambientes que seriam onde ela, enfim, enxerga os referenciais dela. E aí também fiquei pensando assim nesse trabalho de conscientização, principalmente dos pais, né, para ter um olhar mais atento para essas questões, porque muitas vezes fica tão preocupado, meu filho está sem escola, meu filho enfim, está em casa, mas também não tem muito esse olhar sensível para essas questões do estresse, da ansiedade da criança, que já perdeu tantos apoios, né? Uhum. Então, acho que realmente seria interessante a gente não pensar só na criança, mas também nesse trabalho de conscientização dos pais, né? Para eles estarem mais atentos para essas questões, porque até estou vendo o pessoal aqui comentando no chat, né? De pais que, enfim, em casos de adolescentes, os pais fazem as provas juntos com os filhos, né, durante as provas online, né? E aí, até que ponto, né, isso, sabe, realmente motiva a criança ou então contribui para o aprendizado da criança. Uhum. Então, exatamente. Eu acho que são muitas coisas, né, que a gente tem que pensar. A pandemia é vivida de forma muito diferente por cada pessoa, né? Então, enfim, tem todas as questões dos determinantes sociais e tudo mais. E realmente são muitas nuances e a gente precisa estar muito atento para essas questões. Eu tenho umas perguntas aqui. Se alguém tiver vontade também, quiser falar alguma coisa, o espaço está aberto, tá? Se quiser compartilhar alguma coisa, alguma experiência. Mas eu recebi uma pergunta aqui, principalmente no caso na questão do adolescente, que já é um período tão difícil de interação, né, entre os pais e filhos, que tipo de comportamento não deveria ser ignorado, ou então que a gente deveria prestar mais atenção, assim, e como fazer para diminuir esse distanciamento, né, entre os adolescentes e os pais,
para a gente conseguir perceber e ser mais sensível, assim, saber diferenciar esse momento, né? É uma tristeza pontual, uma ansiedade momentânea, ou isso realmente vai se refletir para um problema maior, para um trauma maior, como se aproximar dessas questões e saber identificar, né, diferenciar se é uma coisa pontual ou se é uma coisa que realmente vai precisar de uma assistência maior. Bom, deixa eu ver como é que eu posso responder isso. Você quer fazer outras perguntas, né, para expor todos os questionamentos, ou a gente já pode ir respondendo? O que você acha melhor? Não, do que eu tenho aqui tem essa dos adolescentes, né, e também das crianças, né, como perceber essa necessidade de atendimento profissional, em que momento a gente deveria pensar numa assistência profissional, né, de saber diferenciar essa diferença entre a ansiedade, a tristeza momentânea e um trauma, né, uma sequela já mais a longo prazo. E acho que tem uma pergunta aqui sobre o tempo de tela, mas você acabou comentando, né, que tudo agora é digital, enfim, a maior fonte de interação da criança e do adolescente é de forma digital, mas a gente tem uma limitação aí dos órgãos de saúde, né, da OMS, que pelo menos até os 5 anos de idade a criança fique só 1 hora de tela, e aí a gente tem as aulas online acontecendo, então isso requer muito, né, dos pais também, um esforço maior dos pais para continuar essa assistência fora das telas. Mas você acabou comentando aí durante sua fala sobre essa questão do tempo de tela. E, por enquanto, é só isso. Essa questão do tempo de tela tem uma coisa curiosa, né? Porque outro dia eu estava conversando com a mãe de um menino que eu atendo no consultório, e aí ela estava falando assim, pô, mas ele realmente fica o dia inteiro na tela, porque ele está aí na escola, né, ele está fazendo as atividades da escola e tal, e depois ele acaba indo jogar, né? Isso também é uma coisa que, para as crianças que têm acesso, né, assim, à internet, tem jogos, tem videogame, não sei o que, isso acaba sendo um refúgio, né? A criança fica o dia inteiro jogando e tal, isso também é uma questão que chama atenção nesse momento, né? Mas ela me falou uma coisa que, de fato, traz um pouco esse paradoxo, ou esses paradoxos que estão colocados na quarentena, né? Que ela me falou assim, eu fico incomodada de vê-lo o dia inteiro no videogame e tal, mas, por outro lado, é o lugar onde ele encontra os amigos, né? Então, a interação social dele no momento daquele jogo, que ele está conversando, aí eu percebo que ele fala da escola, eu percebo que ele fala de outros temas, com os amigos e tal, né? Que jogam todos com aquele headset e tal, né? E aí ela falou, bom, mas aí também é isso, se eu limito isso, o que ele vai fazer? Porque ele não pode também sair para jogar um futebol, não pode fazer nada, então, assim, fica uma posição muito, né, delicada, assim, que a gente não tem muito como, de fato, mensurar. Ela falando, bom, eu trabalho o dia todo, então, né, também não posso nem fazer alguma atividade com ele, alguma coisa. Então, eu já estou tão limitada, né, aí veio o pai falar, não, você não vai, né, mexer, você não vai jogar. São esses paradoxos, né? Que é isso, é difícil a gente pensar aí numa resposta mais ou menos uniforme, né? Até para essas questões que você estava trazendo, né? De quando perceber que uma criança precisa de ajuda, assim, eu acho que o importante, assim, nesse momento, não sei se eu pudesse dar uma resposta a isso, né? Assim, acho que é conversar, né? É você conseguir ter um momento ali, ou momentos, né, ao longo do dia, onde você possa ter esse espaço privilegiado de conversa, né, de estar junto com seu filho, sua filha, estar conversando. Estou até vendo aqui um pouco do debate no chat, né, acho que, de fato, é isso, né, tem uma questão importante aí da escola, das dificuldades desse ensino remoto, né, porque não é... Bom, o pessoal da educação tem falado isso, né, não é um ensino à distância, né, é um ensino remoto, né, você tem um ensino tradicional, só que transmitido via internet, né. E aí eu acho que é isso também, mas, claro, tem uma parte importante aí dos pais auxiliarem e tal, mas é isso que a Yolanda trouxe um pouco, né? Por outro lado, os pais têm que trabalhar, os pais têm que, né, tem outras atividades, bom, o incremento das atividades domésticas também, né? A gente tendo que cozinhar mais, tendo que fazer mais as atividades domésticas aí, não sei, eu pelo menos, né, que almoçava sempre fora e tal, agora a gente... Nas atividades domésticas a gente tem que fazer mais coisas, tem que lidar mais com o dia a dia da casa, assim, imagino que, né, com crianças aí, essas tarefas se amplifiquem, né, então,
Eu acho que achar aí um meio termo também disso, né, da gente também não culpabilizar os pais aí, porque eu acho que é difícil para eles também, né, manejarem isso tudo. Eu acho que o importante, se eu pudesse dar uma indicação, assim, em relação a essa pergunta, eu acho que é a possibilidade do diálogo mesmo, né, estar conversando, conseguir ter um espaço ali de diálogo, um espaço de interação entre a família, né, para poder ficar atento mesmo a isso, como que essa criança, esse adolescente está reagindo a isso tudo, né, talvez se é o momento de procurar uma ajuda, de tirar essas dúvidas com alguém, né, eu acho que nesse momento esse espaço de diálogo intrafamiliar é fundamental. E aí, puxando um pouco essa sardinha para nutrição também, assim, a gente sempre fala muito, né, na nutrição comportamental, e até mesmo uma questão que o guia traz muito forte, o guia alimentar, sobre essa questão de trazer as crianças e adolescentes para a cozinha, ou então priorizar os momentos em família, no momento da refeição, que é um momento mais descontraído, e ter essa oportunidade de conversar, né? É um espaço que você abre com a criança, com o adolescente, para, às vezes, trazer essas questões. Então, é um trabalho de conscientização dos pais também, né? De criar uma rotina. Acho que a criança, ela precisa muito de uma rotina, né? Dessa coisa, hoje tenho isso, os horários certinho e tudo mais, ela sente essa falta. Então, a quarentena bagunçou a rotina de todo mundo, né? Dos pais, da criança, e eu acho que encontrar essa rotina, encontrar esse equilíbrio de novo, talvez seja um dos pontos mais difíceis, assim, para as famílias, mas que talvez seja a solução, né, para algumas dessas questões, para trazer um pouco mais de... para tornar as coisas um pouco mais normais, assim, para a criança, né, para tentar trazer para ela também um pouco desse senso de rotina, de coisas para fazer, de não ficar, enfim, à toa e tudo mais. Criar referências. Isso, referências. Você falou uma coisa bem importante. É Júlia, né? Desculpa. Isso. Depois, Cristina, depois a gente quer que eu comentar, você pode falar. Júlia, você trouxe uma coisa importante aí, né? Que é uma sugestão de como organizar um pouco a rotina da casa, né? Que é incluir a criança no funcionamento da casa. Eu sei que isso é muito difícil, né? Muita gente não tem o hábito de fazer isso, e a criança fica até no lugar meio confortável, né? O reizinho da casa, não faz nada e tal. É difícil trazer a criança, mas assim, eu acho que é o processo que é importante, né? Trazer a criança, vai aparecer um monte de dificuldades, e ali você vai lidar com aquelas dificuldades. Claro que muitas vezes a família não está nem em condição emocional para fazer aquilo de maneira mais tranquila, mas assim, eu acho que essa questão de participar da organização da comida, né, de fazer a comida, de comer todo mundo ao mesmo tempo, né, de organizar ou o almoço ou o jantar, né, e abrir um espaço para que ali a família se encontre, ali as pessoas possam conversar, ali a criança possa se manifestar e fazer daquilo ali um hábito. Eu acho que é uma coisa importante, né, que participa dessa coisa de instituir uma quebra ali no tempo, né, uma referência, né, e eu acho que é importante essa questão de estabelecer algum referencial. Claro que a gente não consegue fazer tudo que foi sugerido, né, assim, a gente vem sugerindo essa questão de ter um diálogo mais aberto, né, de uma escuta mais empática e mais sensível, e incluir a criança nos afazeres de casa, e controlar o tempo de tela, e fazer uma rotina de trabalhar. Não dá para conciliar tudo, mas se você escolher algumas coisas, né, que seja esse momento da comida, né, que é tão importante. Todo mundo já está com um hábito totalmente revirado, né, de alimentação, então a gente já pega por aí, né? A questão da alimentação é super importante, estabelecer um horário para isso, um espaço de conversa, né? Assim, a gente pode pensar assim, em alguns caminhos que não vão resolver tudo, mas pelo menos vai dar algum referencial, né? Que é tão importante, né, ter algum referencial para que a criança consiga se sentir
segura, né? Tem um senso de segurança envolvido nisso, né? A questão da previsibilidade, né? De uma rotina, isso é importantíssimo. Verdade. Cristina, fique à vontade, se quiser. Não, eu queria trazer que eu escutei uma palestra com um oftalmologista e me despertou para um lado desse negócio de você ficar na tela, que é coisa que eu não sabia de informação. Essa luz azul que vem das telas, tanto do celular, como do notebook, como do laptop, da televisão também, ela prevalece a luz azul. E a luz azul é a que tem menor comprimento de onda e que tem maior intensidade de força. Então, o que acontece? Ele mostrou uma previsão que o número de míopes no mundo vai dobrar. Com essa pandemia, acelera muito mais. O que acontece? Tem um globo ocular que ele é redondo. Você vai batendo com aquela força de grande intensidade, o globo ocular fica oval. Ele tende a ovalizar. E aí você passa por uma doença, que aí outras doenças oculares, mas principalmente a miopia. Você está antecipando a miopia muito com crianças e com adolescentes e conosco também, com mais idade também, isso está fazendo muito mal. Então, ele botou várias propostas que eu achei assim, bastante interessantes. Primeiro que a proposta dele é limitar em 2 horas, mas eu concordo com o que vocês estão falando, que a situação de hoje, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, ele deu algumas sugestões. Primeiro, aumentar o tamanho de letra na tela. Depois, você não ficar continuamente, se você ficou olhando uma tela mais de 1 hora, você tem que parar, ir para uma janela, olhar o horizonte, abrir o foco do olhar e você mudar aquele ponto de focagem. E outra coisa, a luz do ambiente controlado. Hoje já tem televisão que já percebe isso e já muda, não fica tão forte quando está mais escuro. Então, assim, você começa a mexer em muitas coisas, até na sua parte hormonal, a parte de melatonina e outros hormônios que você acaba alterando. Foi uma palestra bem interessante que ele falou do colírio, de piscar. Então, eu acho que também muito passa para os profissionais de saúde também darem esses toques assim, nos pais. Eu, por exemplo, eu não sabia de nada disso, eu não tinha essa conscientização. Foi muito bom para mim, como pessoa, e estou passando para as pessoas que eu conheço, mas eu achei, assim, muito boas orientações. Eu queria passar aí para vocês que um negócio bacana. Tá bom? Excelente. Muito interessante isso. Realmente. E, assim, a gente tem tantas recomendações, né, em relação a isso, vários guias falando sobre tempo de tela, os malefícios, né, que isso traz para a criança no sono, na saúde, enfim. Então, nesse período tem sido bem difícil realmente coordenar, né, isso. Porque muita gente não sabe dessas recomendações, né, não conhece, mas até mesmo quem conhece não tem conseguido cumprir, né. Então, interessante realmente a gente trazer algumas sugestões para minimizar esses impactos. E falando também aqui um pouco, comentaram aqui sobre a questão da alimentação, né? Eu estava vendo um estudo que mostrou que um dos principais impactos, né, nas crianças e adolescentes tem sido a falta de apetite, né? Durante essa questão durante a pandemia e tudo mais. E também a dependência dos pais, né? Exatamente. E aí, assim, seria uma questão, vocês acham que seria uma questão da criança precisar de mais atenção? Porque a maioria relatou que a dependência dos pais aumentou muito, né, para tudo. E aí, assim, os pais sem tempo. Então, não sei se isso seria uma questão da criança precisar de mais atenção, ou então, não sei, essa dependência se daria de que forma, assim? Eu acho que isso é um ponto importante mesmo. E, de novo, a gente vai ter que levar em consideração as diferentes realidades, né? Porque tem criança que não pode contar com a presença do pai ou da mãe ou de um cuidador, assim, com quem ele tenha um vínculo mais estreito, mais estável, né? Isso que você falou dessa incidência de uma dependência excessiva dos pais, isso é verdade, né? Isso tem sido mostrado em alguns estudos, né? Tem um estudo chinês, né, em que foi feito a partir de questionários online respondido por pais, numa amostra de 320 crianças e adolescentes de 3 a 18 anos,
É um estudo recente, né? E aí foram identificadas as presenças dos seguintes sintomas e condições: dependência excessiva dos pais em 36%, desatenção, que é uma queixa frequente, eu vejo muito isso na clínica hoje em dia, e irritabilidade, né? As crianças muito, muito exaltadas, muito acima do tom, né, às vezes muito agressivas na forma de reagir, de verbalizar. Então, assim, acho que a gente tem que ter uma certa tolerância, né, com isso, né, essas reações vão se intensificar, né, claro que essa dependência, né, dos pais eu não vejo como um problema, eu acho que é uma reação emocional até esperada, né, a gente tem que contar com uma certa regressão do desenvolvimento da criança nesse período, né? Acho que é uma reação normal de pedido de ajuda, né? Então, assim, claro que isso envolve também um olhar mais amplo, no sentido de que alguns empregadores têm que considerar que talvez seja possível flexibilizar esse horário, né, de trabalho justamente em função de quem tem filhos, né? Assim, quem tem filho, seja pequeno, seja em idade escolar, seja adolescente, tem uma necessidade diferenciada, né? E o que a gente vê hoje em dia, justamente, é que quem tem filho, geralmente fica assim em segundo plano, né? Até mesmo na questão de contratação de trabalho, né? Então, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que estar atento, não só quem tem filho, né? É uma coisa para a gente tomar para a sociedade como um todo, o cuidado com as nossas crianças. E, de fato, eu acho que é necessário dar atenção às crianças, às vezes tolerar essa regressão que elas vão apresentar, né? Vão ficar mais manhosas, mais birrentas, mais desatentas, né? Vai ter alguma regressão também no aprendizado, em algumas conquistas do desenvolvimento, né? Mas a gente vai ter que suportar isso e ajudá-las a se organizarem em função disso, podendo sair desse estado de regressão. A questão é que é possível que isso passe, né? E aí, retornando um pouco para a sua questão, né, de como a gente percebe o que está demais, né? Assim, não tem uma fórmula, né? E assim, uma coisa que eu costumo dizer para toda a família, né, quando eu tento ter uma ideia assim da magnitude dos sintomas que a criança se apresenta, né? Eu faço muita pergunta tentando justamente perceber como que a família vive aquela situação, daquela sintomatologia, né? Porque quem está de fora não tem tanto elemento para quantificar isso, né? Esse limite a partir do qual o sintoma está sendo demais, né? Está se transformando num problema maior, né? Então, assim, acho que a chave realmente é a questão do diálogo, né? Da sensibilidade, né? Do não julgar a criança na sua queixa, e assim, a família que vai ter que encontrar mais ou menos essa medida. Se ela ficar atenta, né, se ela já fica atenta, isso é um grande passo. Ela já está ali imbuída na atividade de construir estratégias, né? E aí, outra coisa importante é viabilizar o acesso dessas famílias a profissionais com quem ela possa partilhar isso. Não necessariamente o profissional de saúde mental, né? O profissional da nutrição, por exemplo, né? Que vai atender uma família, pode conversar um pouco mais, a família pode tirar uma dúvida, né? Pode compartilhar uma sensação de não estar conseguindo fazer o que é necessário para a criança, e aí qualquer profissional de saúde pode aproveitar isso, estender um pouco mais a conversa, abrir um pouco mais a escuta e dar um certo encaminhamento, né? Nem tudo vai crescer a ponto de se transformar numa situação que, de fato, necessite de uma intervenção especializada, medicamentosa, né? Nem tudo vai chegar a esse ponto, não. Mas, assim, é importante ter canais para que a família possa conversar, perguntar,
tirar dúvida com a gente, né? É isso. Surgiu aqui uma pergunta, mas essa você acabou respondendo exatamente sobre isso, né? Quais seriam os sinais de alerta para os transtornos de saúde mental? Mas, como você falou... acho que, assim, falar um pouquinho mais, o seguinte, a família tem os seus próprios referenciais de como é que a criança funciona, né? Então, assim, se a família nota uma quebra ali no comportamento, por exemplo, a criança que era muito agitada e, de repente, começa a ficar muito quieta, né? Assim, o que causa estranhamento na família é uma questão importante para ela pensar e observar, né? A criança que, de repente, começa a ficar muito sem energia e não quer fazer nada, né? E começa a chorar muito, né? Ou, assim, muda, alguma coisa muda ali na forma da criança se comportar. E a família atenta, ela vai ter esse referencial, ela vai ligar os pontos na hora que ela estranhar alguma coisa, né? Então, eu acho que é isso. Para mim foi muito proveitoso. É bom para a gente... Eu, como aluna, não tenho tantos meios de atuar, mas é bom para a gente refletir e também, às vezes, levar para a família, né, amigos. A gente conhece tanta gente, talvez estar mais atento para esses sinais, poder ajudar alguém. E eu espero que tenha sido proveitoso também para todas as pessoas que estão aqui, né? E num mês tão relevante como esse, que a gente trata um assunto tão delicado, eu acho de extrema importância a gente estudar, escutar mais sobre isso, estar cada vez mais atento a isso para a gente poder atuar e intervir da melhor forma. Então, eu agradeço a disponibilidade de vocês dois, agradeço as falas, foi realmente muito, muito bom. E o pessoal aqui também já comentou que realmente foi muito bom. E obrigada. Não sei se alguém quer mais falar mais alguma coisa. Só avisando que a lista de presença também já está ali no chat. E é isso. Obrigada aí pela disponibilidade e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu queria agradecer também a vocês pelo espaço, né, da gente fazer essa conversa. Estou vendo aqui no chat tem o pessoal que é nossos amigos aí, doutora Ana Rosa, né, lá do hospital, né, a Sheila. Estou vendo aqui que tem um pessoal conhecido nosso aqui, um abraço para todo mundo. E agradecer para vocês aí, agradecer o convite, e a gente está à disposição, né, o que vocês precisarem. Com certeza, a gente isso também. Aí. Tá, eu agradeço muito, né, a presença de todos, né, essa oportunidade de trocas, acho que foi muito rico. E também me coloco à disposição, né, para a gente poder conversar, se alguém só procurar a gente lá na pediatria, no ambulatório da pediatria, tá bom? Obrigada, gente. Um bom dia para vocês. Obrigada. Bom dia, tchau, tchau. Para vocês também. Tchau, tchau.